Olá, mais um ótimo dia para todos vocês, que Deus os abençoe e os guarde. Hoje vamos estudar aqui o capítulo 53, mas lembra que eu falei para vocês ontem que hoje, o capítulo de hoje, o estudo de hoje seria fantástico, maravilhoso, por isso eu convido vocês a permanecerem até o final do estudo de hoje. E o título da mensagem de hoje é O Sofrimento Vicário do Servo do Senhor. Convido você que está aqui comigo hoje, estudando a palavra do Senhor, a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, porque essa mensagem vai impactar todas as pessoas que estudarem a Bíblia conosco vão ficar impactados por essa mensagem. Então, já compartilharam, agora que você já abriu a sua Bíblia, vamos então a uma oração. Feche os seus olhos onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, que o Senhor possa abençoar o teu filho onde eles estão e que todos possam ser abençoados hoje pelo estudo da tua palavra. Fica conosco, Senhor Deus, e que a nossa mente possa ser iluminada pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, lembra que eu falei para vocês ontem que o capítulo 53, ele não começa aqui no versículo 1, o capítulo 53 começa no capítulo 52, a partir do verso 13, que vai falar aqui sobre o cântico do servo sofredor. Toda vez, esse aqui é o último cântico que aparece no livro do profeta Isaías. E como o último cântico, aqui vai falar especificamente do Rei da Glória, aquele que será exaltado. Mas antes dele ser exaltado, ele também será humilhado. Então vamos lá, capítulo 52, verso 13. Diz assim o verso bíblico: Eis que o meu servo procederá com prudência, cautelosamente, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim, para você? Que a missão do servo de Deus, que é Jesus Cristo, ela seria uma missão de sucesso. Ela obteria o sucesso planejado pelo céu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você acha que Deus faz alguma coisa errada, queridos? Você acha que o mundo, por ele ter caído em pecado, por todas essas coisas terem acontecido, você acha que alguma coisa disso tudo que está acontecendo pegou Deus de surpresa? Você acha que você ter nascido nesse mundo pegou Deus de surpresa? Não, queridos. Nada no mundo é por acaso. Nada do que acontece no mundo pegou Deus de surpresa. Para tudo, Deus tem uma resposta. E a resposta está aqui. É Deus dizendo assim, olha, o que o meu servo, Jesus Cristo, vai fazer. Porque quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele era o servo do Deus Pai. Jesus é Deus, queridos. E como Deus, ele veio aqui na missão de cumprir a vontade da divindade. E aí a Bíblia está falando que ele teria sucesso, ele teria êxito. Querido, se Deus teve sucesso na cruz do Calvário, se ele derrotou Satanás na cruz do Calvário, ele diz, agora eu também preciso derrotar o mal, o inimigo da sua vida. Mas antes você precisa saber quem ele é. Quem ele é? Como pasmaram muitos à sua vista. Mais do que, como pasmaram muitos à sua vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Talvez você esteja ouvindo um barulhinho aí na sua gravação hoje, aqui na nossa gravação, mas eu quero que você preste bem atenção aqui no estudo de hoje. Presta bem atenção neste estudo. Porque Deus está falando que Jesus não teria olhos azuis, que Jesus não teria barba feita, cabelos bonitos. Ele está falando que Jesus teria o mesmo aspecto dos homens da época em que ele viveu na Terra. É isso mesmo. Ele está dizendo que Jesus não teria um destaque.
não seria um homem lindo, maravilhoso. Ele está falando que Jesus teria a mesma aparência dos homens da sua época. Não teria um destaque, não seria da realeza. Sabe, aqui mostra a humildade que o Filho de Deus viria a este mundo. Mas a Bíblia diz também que o seu rosto seria machucado, seria desfigurado. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, ele faz uma pergunta. A pergunta é: quem creu em nossa pregação? Quem creu? Quem vai aceitar? Quem vai ser fiel a isto aqui que está pregado na palavra de Deus? Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Sabe o que ele está dizendo? Jesus estaria assim, sem formosura, sem nada. Cuidado ficar pintando Jesus com olhos azuis, cabelos bonitos, barbas bem feitinhas, porque quando você pinta Jesus assim, você está trazendo Jesus para o seu mundo. Jesus não é um ser que você pinta, que você faz. Jesus é um ser que ele quer fazer da sua vida uma nova pessoa, uma nova criatura. Então, ele está dizendo assim: ele será desprezado por muitos, será rejeitado por muitos. Sabe por quê? Porque ele não veio como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso mesmo. Jesus não veio como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, queridos amigos. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ele não veio assim. Como que ele veio, então? Ele veio deste jeito, sem formosura, sem nada que lhe agradasse. Ele veio como um menino, como um bebê. E aí, certamente, ele vai levar sobre si, ele tomou sobre si as nossas feridas e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Será que esse realmente é filho de Deus? Que está sendo oprimido, que está sendo apanhado? Foi exatamente essa pergunta que fizeram ali os dois discípulos no caminho de Emaús. Foi essa mesma pergunta que eles fizeram. Eles fizeram assim, eles falaram assim: nós achávamos que ele, no capítulo 24 do livro de Lucas, nós achávamos que era ele aquele quem deveria remir Israel. Mas já há 3 dias e ele morreu. Sabe? Exatamente essa figura que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Certamente ele levou sobre si as nossas dores. Mas ele foi transpassado, foi morto, foi atravessado por um prego pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo sacrifício de Cristo, pelas suas dores, porque ele foi humilhado, é que nós seremos exaltados. É isso mesmo. É porque ele passou por tudo isso, é que nós poderemos herdar a vida eterna. Sabe por que você pode herdar a vida eterna? Porque Cristo morreu. Não foi porque foi achado um santo nas águas de um rio. Não foi porque foi achado um santo aí, ou porque formaram um santo, moldaram um santo, que você vai herdar a vida eterna. Não, é porque Jesus Cristo se fez homem para que você possa se tornar filho de Deus. É porque Jesus se tornou filho do homem para que eu e você possamos nos tornar filho de Deus. É isso, queridos, que nos vai dar a vida eterna, que vai nos trazer paz hoje. Não é adoração a ídolos, não é adoração a outras coisas. É isso que nos traz paz, o sacrifício de Cristo Jesus. E aí, na outra parte, ele diz assim: todos nós, não é nenhum nem outro, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Não só o povo de Israel estava desgarrado, você está desgarrado, eu estava desgarrado, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como ovelha, foi levado ao matadouro. Versículo 8. E ele não abriu a sua boca.
Por juízo opressor, foi arrebatado, foi levado, e de suas linhagens, quem dela cogitou? Ou seja, da sua linhagem vinda de Davi, quem é que cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas, mas com o rico. Ou seja, a sepultura de um rico ele foi colocado. Lembra? Quando você vai ali para o livro de João, capítulo 20, aliás, capítulo 19, a Bíblia diz que um homem chamado José de Arimateia, um homem rico, deu uma sepultura para Jesus. E ele diz: esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Nem quando ele foi parar na morte, ele não saiu de lá reclamando, porque era necessário. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ao Senhor agradou, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A lei de Deus exige um sacrifício, e esse sacrifício foi de Cristo, e o sacrifício de Cristo foi perfeito. E aí, então, ele diz, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho, e de sua alma ele ficará satisfeito. O meu servo, o justo, Jesus Cristo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, o que Cristo fez, o seu conhecimento, a sua palavra, vai justificar todo aquele que aceitar Jesus, vai ser considerado pessoas livres em Cristo. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Sabe o que ele está dizendo assim? Ele está dizendo assim: aquele que o Pai me dá, São João diz isso. Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vier a mim, eu de maneira nenhuma o lançarei fora. Amigos, fala uma coisa para vocês. Esse capítulo, capítulo 53, o cântico do servo sofredor, ele deve fazer parte da sua vida, porque ele faz parte da minha vida. E eu quero dizer mais para você. Se você não compreender isso na sua vida, queridos, você não vai entender o que Cristo fez. Você vai olhar para Jesus com pena de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não quer a sua pena. Jesus não quer que você tenha dó dele. Jesus quer que você o aceite como seu salvador pessoal, queridos. Porque o sacrifício de Cristo, o que ele fez, o que ele passou, a sua humilhação, foi para que eu e você possamos ser exaltados, para que eu e você possamos sair das garras do mal e entregar a nossa vida para Jesus. Então, o meu apelo hoje é: não queira ter dó de Jesus, mas tenha a salvação que há em Cristo Jesus na sua vida. Ele não pede para você ter pena dele, ele quer que você olhe para ele como seu substituto, como aquele que morreu no seu lugar, no meu lugar, quando eu e você mereceríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, o que você e eu estamos fazendo vivos? Estamos vivos para adorar o Criador hoje, porque um dia o adoraremos pela eternidade. Que Deus te abençoe e te guarde, querido amigo. E que você, querida amiga, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, o faça antes que seja tarde demais. E que você, que professa Jesus em uma determinada denominação, que não guarda os mandamentos de Deus, acorda, desperta, porque Jesus está voltando. Então, vamos estudar a Bíblia para que ele possa um dia nos levar para morar com ele para sempre. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe e te guarde e que você tenha um ótimo dia. Amém.